nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos no 13º domingo do ano litúrgico e hoje celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo são as duas colunas da Igreja. São os dois homens que fizeram as primícias da Igreja. Foram os responsáveis por formularem as primeiras questões doutrinais importantes para a Igreja. Pedro era um pescador e Jesus, uma hora passando lá pelo mar da Galileia, vai encontrar com Pedro e vai chamá-lo para ser pescador de homens. Pedro vai seguir a Jesus e vai ter um momento em que Jesus ele vai dizer que quem não participar, quem não comer da sua carne e do seu sangue, não terá parte com ele, não será salvo. E para os judeus que escutam, isso vai ser um absurdo, vai ser um escândalo. E Jesus olha para os seus discípulos e diz: querem ir embora? Podem ir também. E é Pedro que diz: meu Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. E Pedro vai ser também aquele que, na ceia, quando Jesus diz que alguém vai traí-lo, vai logo dizer: Senhor, isso nunca me acontecerá, pois eu daria minha vida por ti. E Jesus vai dizer: Pedro, Pedro, hoje, antes que o galo cante, tu me trairás 3 vezes. E antes de ir lá para o Monte das Oliveiras, para o Monte Getsemane, Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, o diabo pediu tua alma e eu rezei por ti. E uma vez convertido, reúne os teus irmãos. E mais uma vez, depois da ressurreição, Jesus vai chamá-lo para conversar e vai dizer a Pedro que é para ele apacentar as suas ovelhas. As ovelhas, Jesus vai dizer: apacenta as minhas ovelhas, ou seja, porque as ovelhas são de Jesus. Confirmando então aquilo que Jesus confia a Pedro no Evangelho de hoje. Pois o Evangelho de hoje nos fala do primado de Pedro. Jesus entrega as chaves do reino a São Pedro. Mas por que ele que é o Papa? Porque ele é o primeiro a fazer a profissão de fé. Quando Jesus pergunta: para vocês, quem eu sou? Pedro vai responder: tu és o Filho de Deus vivo, do Deus vivo. E é em cima dessa profissão de fé que Jesus diz: feliz de ti, Pedro, porque não foi carne humana que te falou isto, mas foi o Pai que está nos céus. Ele vai dizer: por isto, Pedro, eu te farei pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Por isso, então, Jesus, ele vai confiar a condução da sua igreja àquele que realmente crê nele. Crê que ele verdadeiramente é Filho de Deus. Essencial para a nossa fé. Essencial para a nossa vida dentro da igreja. Então, é a Pedro que será confiado em toda a história para que ele seja guarda do depósito da fé. Porque, após Pedro, existem os seus sucessores. E entre os seus sucessores hoje está Francisco. Francisco, que hoje é responsável pela unidade da igreja. É ele que é responsável por ser guarda
do depósito da fé, daquilo tudo que foi ensinado pelos apóstolos e foi vivido na igreja durante esses 2000 anos. Por outro lado, nós temos Paulo. Paulo, judeu, fariseu, ele queria defender a fé de Israel, perseguia os cristãos, mas foi numa caminhada para Damasco, onde ele ia prender os cristãos em Damasco, que ele cai por terra e vai ver Jesus. Vai perguntar: quem tu és? E Jesus vai dizer: Saulo, eu sou aquele a quem tu persegues. E ele vai perceber que quando ele percebe que ele persegue a igreja, ele persegue a Jesus. E logo vai perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? E aí ele diz que o escolheu para ser apóstolo das nações. E pede para que ele vá para a rua direita, lá na cidade de Damasco, e lá vai ser enviada uma pessoa que então o fará voltar a enxergar. E Paulo, depois que é batizado, se torna um dos maiores cristãos e vai começar a anunciar o evangelho. De perseguidor, ele se torna divulgador do evangelho. De grande inimigo, se torna grande amigo de Deus. Por isso, Paulo, ele enfrenta tribulações, enfrenta todas as desavenças. Ele que foi perseguido, foi apedrejado, foi preso, foi torturado. Tantas vezes ele vai sofrer por causa da palavra que ele prega, da palavra que ele anuncia. Mas em tudo isso, ele vê que é vitorioso e está pronto para receber a coroa da glória. Tanto que antes da sua morte, ele vai dizer: combati o bom combate, guardei a minha fé. E assim, Paulo se torna também para nós esse grande baluarte da nossa fé. Ele e Pedro. E Pedro, ele deu a sua vida pela igreja, sendo crucificado de cabeça para baixo. E Pedro, ele é morto, Paulo, ele é morto pela espada, ele é decapitado. Pedro morre pela cruz e Paulo pela espada. E assim os dois dão sangue pela sua igreja. E como vai dizer Santo Irineu mais tarde, sangue de mártires, semente de cristãos. E o sangue desses dois homens, desses dois mártires, realmente semeou o chão da igreja de uma forma que até hoje ela se torna fecunda. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.